pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de discernimento de espíritos. Já falamos sobre os dons, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e agora fechando o ciclo dos 3 primeiros dons relacionados ao dom de revelação, ou os dons mentais, vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Mas o que seria esse dom? Bom, este é uma revelação sobrenatural, uma capacitação especial para saber sobrenaturalmente a esfera dos espíritos, ou a dimensão em que os espíritos agem e atuam. O discernimento de espírito, ele está relacionado aos dons de saber sobrenaturalmente. Porque se Deus ele não nos mostrar ou não nos revelar a fonte e a operação do erro, nada saberemos. Portanto, o dom de revelação, o dom de discernir espíritos está relacionado justamente ao dom da revelação, porque Deus ele revela, ele mostra a origem do erro, a atuação e a fonte do erro. Pois bem, o dom de discernimento de espíritos está relacionado justamente ao espírito do homem, ao espírito de Satanás, com os seus espíritos demoníacos, e também ao espírito do anticristo. Em Mateus capítulo 9, versículo 4 e Marcos capítulo 2, está escrito que quando Jesus curou aquele tetraplégico, naquela casa em que ele fora carregado por 4 amigos, o texto diz que após Jesus curá-lo, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles ficavam arrazoando em seus pensamentos. Jesus perguntou: por que arrazoai em vossos pensamentos? Só eles e Deus e mais ninguém sabia o que era que eles estavam pensando. Jesus discerniu seus pensamentos, que eram pensamentos de oposição àquele dia, porque aquele dia era sábado. Ou melhor, porque Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Então, no pensamento deles, só Deus pode perdoar pecados. Logo, Jesus pergunta para eles, finalizando este assunto, dizendo: qual é mais fácil? Dizer para este: perdoados são os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Então, Jesus discerniu o que era que eles estavam pensando e concluiu mostrando que realmente ele é Deus, e era Deus naquele momento. E também nós vamos ver Jesus discernindo também um acontecimento que aconteceu em Lucas capítulo 13, verso 16, quando uma mulher que estava enferma há 18 anos, ela ia e vinha na sinagoga todos os sábados, e Jesus pôs a mão sobre ela e disse: mulher, seja livre desse teu mal. E imediatamente ela voltou a ser como era antes, e depois Jesus, ele diz: eu não poderia livrar essa que estava cativa por Satanás, essa filha de Abraão cativa por Satanás, 18 anos? Então veja bem que Jesus ele não só discerniu a enfermidade daquela mulher, mas também discerniu o causador da enfermidade, que é o próprio Satanás. E aquela mulher era filha da fé, filha de Abraão, que estava sendo cativa por Satanás durante 18 anos. Então ela ia e vinha todos os sábados para a sinagoga, nenhum dos sacerdotes percebia o motivo daquela enfermidade, e Jesus, no primeiro dia que entrou ali, percebeu que alguma coisa estava de errado, pôs a mão sobre a mulher e discerniu a fonte da operação da enfermidade, ou o causador da enfermidade. Então nós vemos que o dom de discernimento acompanhava o ministério de Jesus Cristo. Também nós vamos ver um fato importante, interessante, lá em Atos capítulo 13, verso de número 9 e 10, quando o apóstolo Paulo ali na ilha de Chipre, ele vê um homem chamado como Bar Jesus, que o seu nome é um nome fictício, mas o seu nome era Elimas o Encantador. Ele era um homem que estava se opondo, naquele momento, à salvação do procônsul, que estava ouvindo a palavra de Deus por meio de Paulo. Ele estava de todas as maneiras tentando impedir que aquele homem recebesse a palavra de Deus e cresce para que fosse salvo em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, fixando os olhos nele, no versículo 9 e 10, ele diz: ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os reto caminho do Senhor? Então o apóstolo Paulo percebeu que por trás daquele homem, Satanás agia, porque o apóstolo Paulo chama ele de filho do diabo. Então, ele percebeu que por trás daquele homem agia o próprio Satanás. Então, ele discerniu que além do homem havia alguém que estava operando, alguém como fonte estava sendo distribuído para que aquele homem desse lugar para Satanás e se opôs à obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo percebeu que não era o homem, mas sim o Espírito, o próprio Satanás, que agia se opondo às obras de Deus. Outro fato interessante está em Atos capítulo 16, verso 16, quando o apóstolo Paulo, junto com Lucas, Barnabé Lucas, Paulo, Lucas e também Silas, quando eles vão ali na cidade da Macedônia, eles vão pregar o evangelho ali, e quando eles vão saindo para a oração, a Bíblia diz que uma moça, uma mulher, vinha todos os dias ou num espaço de tempo e dizia assim: estes homens são verdadeiros homens de Deus e eles estão anunciando o caminho da salvação. O apóstolo Paulo, fixando o olho naquela mulher e percebendo que aquilo não era normal, ele disse ao Espírito: retira-te dela e nunca mais volte. Porque ele percebeu que aquela moça, além de ser um instrumento ali de lucro para os senhores daquela cidade, porque um espírito de adivinhação estava sobre ela, o apóstolo Paulo percebeu que aquelas tentativas de tentar persuadir ou ganhar os apóstolos para que eles não notassem alguma coisa diferente, o apóstolo Paulo percebeu e disse: alguma coisa está errada. Ele percebeu que o espírito que estava sobre aquela mulher a impulsionava para que eles não percebessem que ele estava tentando enganar eles, para que eles não percebessem o lucro, a idolatria daquela cidade e não pregassem o evangelho ali. Então o apóstolo Paulo percebeu e deu ordem para que o espírito se retirasse daquela mulher. Então nós vemos que o espírito, o dom de discernimento de espírito, está muito relacionado ao saber sobrenaturalmente. Então Jesus, ele discerniu que os pensamentos do homem eram contrários à obra de Deus ali na cura, e não só naquele momento, mas também em vários momentos em que o sacerdote se opôs à obra de Deus. Também o dom de discernimento de espírito, ele revela também a origem do mal. E também o dom de discernimento de espírito, ele mostra também o espírito do anticristo. Porque lá em 1 João capítulo 4, verso 1 está escrito: amados, não criais a todo espírito, mas provai e vede se os espíritos são de Deus. E ali a palavra provai, ou provar, está no grego, que quer dizer dokmizo. E essa palavra ela significa justamente provar o metal como se prova pelo fogo. E hoje nós usamos a palavra de Deus para discernir os falsos ensinamentos. E os falsos ensinamentos ali estão ligados a seitas que não creem que Jesus Cristo veio em carne e osso. Portanto, o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio como uma pessoa. Portanto, essas crenças estão por aí espalhadas pelo mundo, formando então os espíritos do anticristo. E a palavra de Deus nos mostra que nós provamos por ela que essas seitas estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, para finalizar, o dom de discernimento de espírito, ele vem para revelar o espírito do homem, o erro do espírito do homem, o espírito maldoso, mal intencionado, que se opõe às coisas de Deus, o espírito de Satanás com os seus demônios que agem também para agir contra a obra de Deus, e também o espírito do anticristo que está distribuído nas seitas que estão espalhadas pelo mundo. Então é isso, meus amigos. Esse dom ele vem para mostrar sobrenaturalmente a fonte do erro. Eu espero que você goste desse vídeo. Deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, porque são muito importantes para nós. Deixe aqui a sua sugestão e que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.